Adversidades que Deus permite não significa que Ele deixou de estar comprometido, nos amando, preocupando com cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Olha, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo por fidelidade a Deus. Não me parece um bom prêmio ou recompensa? E um dia eu vi um pregador: o fogo não queimou nada. Eu pensei, não é bem assim. A Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo, eles não tinham cheiro de fumaça, não mudou as roupas, mas o fogo queimou uma coisa. Por 3 vezes a Bíblia enfatiza que os 3 foram lançados na fornalha amarrados. Mas o rei Nabucodonosor, surpreendido, olha e pergunta para aquela turma em volta que ganha para concordar com ele: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? A turma diz: é verdade, rei. E diz: eu vejo 4 homens soltos. O fogo queimou as cordas que os prendiam, porque Deus tem o poder de usar as circunstâncias adversas para nos libertar das nossas próprias amarras, para nos fazer crescer e para garantir que não virou as costas num processo que pode ser doloroso. Ele manifesta sua presença. O 4º homem na fornalha é uma prova disso. E Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E o que eu e você precisamos é confiar. Por quê? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se tem alguém que pode acreditar na teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor, não só porque você ama a Deus, mas porque você foi chamado segundo o propósito divino. O propósito não é apenas aquilo que Deus tem de forma geral para todos nós. Ele tem aspectos individuais do propósito. Nos chama alguns de nós para algumas coisas, outros para outras. E por causa do propósito, Deus diz: eu vou fazer tudo conspirar em teu favor. Ele começa a dar sonhos proféticos para José, dizendo: meu propósito é te levantar como um governante. Sua própria família se curvará diante da autoridade que eu vou lhe dar. José, na imaturidade, não administra bem a revelação, dá com a língua nos dentes, fala o que não precisa para quem não tem que ouvir. Seus irmãos ficam com inveja e simplesmente tentam puxar o seu tapete e o vendem como escravo, dizendo: vamos ver o que será dos seus sonhos. Lá no Egito, a Bíblia diz que ainda que como escravo, Deus era com ele, porque circunstâncias difíceis não significa que Deus nos abandonou. Ele cresce e prospera na casa de Potifar, mas porque é fiel a Deus, não aceita os convites e as propostas da mulher de Potifar para ir para a cama com ela. Ele injustamente é preso, agora ele vai para a cadeia. O cenário está parecendo pior do que o primeiro, mas a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Porque as circunstâncias adversas não determinam se Deus está ou não está conosco. O que determina é a palavra e a declaração dele de que ele estaria conosco. Mas quando chega a hora certa, o José está na cara do gol, no timing perfeito para viver o plano de Deus. Por quê? Nosso destino profético não está na mão das pessoas, nem tampouco daquelas que nos odeiam ou querem nos sabotar. O nosso destino, o nosso propósito está na mão de um Deus que pode usar até aquilo que tentam contra nós para nos colocar no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus. Quem está entendendo? Em Gênesis 45, dos versos 5 a 8, por 3 vezes, José repete para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para o Egito. Ele diz: não foi vocês que me venderam para cá, Deus me trouxe. Por 3 vezes ele diz: Deus trouxe. Isso pode levar alguns a concluir de forma equivocada que existe uma espécie de fatalismo, de predeterminismo arbitrário. Então essas pessoas não escolheram fazer o mal contra José. Deus determinou que assim fosse porque ele queria. Será que é isso que a Escritura nos ensina? Não. Porque a explicação bíblica vem do todo da Escritura e não de parte dela. Em Gênesis 50, 20, o mesmo José, falando com os mesmos irmãos, ele diz: vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele diz: a parte de vocês, eu não vou tirar a responsabilidade. Vocês tentaram me derrubar, vocês intentaram e planejaram o mal, mas Deus, para quem não há refúgio, tudo é reciclável, transformou a maldade de vocês em bem, porque eu sou fiel a Ele. Eu estou debaixo do propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito.